Jonathan Ferreira. Uma rádio feita por muitos e feita para todos. Eu não vejo nenhuma autoridade resolver isso. Que vença o melhor. Eu queria saber. Fico pensando, será que não vai ter ninguém? Jogou bem, líder absoluto. Itatiaia, a rádio que dá notícia de tudo e dá voz para todo mundo. Nós vendemos espaço, não vendemos opinião. É hora de agradecer o carinho que o público tem com a Rádio Itatiaia. Que todas estas coisas boas e importantes nos aconteceram, em primeiro lugar, porque esteve presente e atuou e funcionou nesse empreendimento o dedo de Deus. Itatiaia. Você, ouvinte da Itatiaia, é a parte mais importante dessa história de quase 70 anos da Rádio de Minas. Hoje é dia de honrar os 70 que vivemos. É dia também de preparar os próximos 70 que virão. Ao longo desses anos, sorrimos juntos, choramos juntos, nos emocionamos, torcemos, vibramos, sempre juntos. E é assim que vamos seguir a nossa jornada. O sonho de Januário Carneiro, nascido nas montanhas de Nova Lima, cresceu e veio para Belo Horizonte. A rádio, que falava para o centro e cochichava para os bairros, ganhou a cidade, o estado, o Brasil e o mundo. A Itatiaia se tornou a Rádio de Minas, a Rádio dos Mineiros. Nesses quase 70 anos, estivemos em todos os continentes. Vimos de perto e contamos para você a história de uma era. Foram mais de 20 presidentes do Brasil, 7 papas e o mais longo reinado da monarquia britânica, que, por coincidência, começou naquele mesmo ano de 1952. Aliás, por falar da Rainha Elizabeth, foi na terra dela que cobrimos nossa primeira Copa do Mundo, em 1966. O primeiro de 14 mundiais. Juntos, ouvimos o tri, o tetra e o penta. Mas, no futebol, você sabe, nós sorrimos, mas também choramos. E como nos esquecer do 7-1, logo aqui no nosso quintal. Fomos muito além do futebol. A rádio, nascida na Terra do Ouro, se especializou nesse metal. Neste momento, estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E foi lá, no Oriente, em Seul, em 1988, que ganhamos nossas primeiras medalhas. Lá se vão 8 Olimpíadas. Vimos de perto as glórias do nosso futebol, seja na várzea, com a Copa Itatiaia, as glórias de Minas na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Somos e seremos a rádio de todas as torcidas. Cruzeirenses, atleticanos, americanos, vilanovenses, sempre estivemos juntos e continuaremos juntos. No jornalismo, fomos para o mundo, acompanhando visitas dos presidentes na América, na Europa, na Ásia. Até no avião do Papa João Paulo II, estivemos fazendo a cobertura ao vivo de dentro do avião durante a visita dele ao Brasil. Mas uma grande rádio não está ao nosso lado apenas na alegria. Também cabe a nós sermos a voz de Minas nos momentos mais duros. E assim fizemos, mesmo que com a voz embargada e com lágrimas nos olhos. Choramos com as vítimas da Gamileira, de Mariana, de Brumadinho e sofremos a dor de cada família com a pandemia mais devastadora da história da nossa geração. Mas a Itatiaia é forte como o aço que vem das montanhas de Minas e vamos juntos superar mais esta. Com fé em Deus, união e muita informação, porque este é o nosso forte e venceremos. Venceremos sim a Covid. Meus amigos, minhas amigas, o microfone que sempre recebeu as maiores estrelas do esporte, das artes, os chefes de Estado e autoridades de todo o mundo, jamais se fechou para os mais simples. E esse é o nosso maior orgulho. Estivemos ao lado da mais humilde dona de casa em busca de uma vaga no posto de saúde. Estivemos com as mães lutando pela escola do filho. Fomos a voz dos desempregados, dos desvalidos. O buraco na sua rua, o esgoto no seu bairro, o ônibus que não chega, isso nunca foi apenas um problema seu. Sempre foi o nosso problema também. E onde quer que esteja o problema dos mineiros, lá estará o microfone da Itatiaia. É por isso
que essa história de cumplicidade é tão grande. A dor dos mineiros sempre foi a nossa dor. A Itatiaia nunca parou. Cobrimos eleições, cassações, fomos a voz das diretas. Seja no futebol, na política, nunca tivemos lado. Porque o lado que importa é o seu. E assim foi nas últimas 7 décadas. A Itatiaia deixou de ser apenas uma rádio. Passou a ser parte das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, da nossa história. Um trabalho de muitos, famosos e anônimos. Estrelas do rádio, estrelas da faxina, da segurança, do comercial, do transporte, da técnica. Somos uma rádio feita por muitos e feita para todos. A Rádio Itatiaia é do povo, é de Minas, é de todos nós. A Itatiaia é como pão de queijo com cafezinho. Não dá para viver sem. Hoje é um dia dos mais importantes na história da Rádio de Minas. Respeitando e resgatando a história com os mineiros. Agradecendo a dedicação, a entrega e a luta de homens como Januário e Emanuel Carneiro. Agradecendo a Esther Carneiro e tantos outros que construíram essa linda trajetória. Renovamos hoje, com muita alegria, o compromisso de ser a Rádio de Minas e cada vez mais a Rádio dos Mineiros. Independente, vibrante, imparcial, presente, ética, humana e compromissada com você. Essa é a Rádio Itatiaia. E como disse Januário Carneiro no dia 20 de janeiro de 1952, em alto e bom som, nós vendemos espaço, não vendemos opinião. E com muita alegria, tenho aqui comigo 2 grandes homens de Minas Gerais para um anúncio histórico. Emanuel Carneiro, diretor-presidente da Rádio Itatiaia, e Rubens Menin, empresário dos mais respeitados de Minas e do Brasil. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos, bom dia, Eduardo. Nesse 13 de maio é um dia especial. Depois de um trabalho de muitos anos, quase 70 anos, a Itatiaia está mudando o seu comando. Eu, pessoalmente, comecei na Itatiaia aos 13 anos de idade, completei no final de abril, 78 anos de idade. Então, fazendo aí a conta, são 65 anos diários, ininterruptos, sábado, domingo, feriado, Semana Santa, Dia das Mães, aniversário de casamento, tudo isso nessa área de comunicação, você acaba tendo que abrir mão. E eu fiz isso com a maior alegria, todo dia, com os companheiros e com essa equipe excepcional que a Itatiaia tem hoje, mas também com os companheiros anteriores que estiveram na Itatiaia, cada um deixando um tijolinho na construção do edifício da empresa. Mas, esclarecendo um pouco mais, a família Carneiro está se afastando da direção da Itatiaia, passando o seu controle para um empresário muito bem sucedido, muito reconhecido em Minas e no Brasil, e pensando, acima de tudo, na continuidade, na preservação dos valores que foram estabelecidos pelo Januário Carneiro, o seu fundador, em janeiro de 1952. Muito obrigado ao público que sempre reconheceu o papel da Itatiaia e acreditou muito na sua honestidade, nos seus propósitos, dando à Itatiaia, além da audiência, uma credibilidade muito grande. Por isso é que estamos dando uma explicação, estamos falando já para um público pessoal da Itatiaia interno, já foi consultado, seus chefes e tudo. E a comunicação, né, que hoje é fundamental para o público brasileiro, para nós brasileiros, isso a Itatiaia fez nesses anos todos, eu diria, com competência, porque ela nunca traiu o seu público. Parabéns aos que estão chegando, sucesso, e podem contar com a nossa ajuda dos seus funcionários, porque é uma equipe maravilhosa. Muito obrigado a todos. Bom dia, senhor Rubens Menin.
E aí, Eduardo, tudo bem? Graças a Deus. O senhor discorrer aqui sobre o seu sucesso enquanto empresário é chover no molhado. Mas o senhor fez questão de dizer, Eduardo, eu quero começar falando que eu vou ser, a partir de hoje, desafiado a preservar esse patrimônio dos mineiros. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eduardo, a Itatiaia é um patrimônio de Minas Gerais. Eu sou fã do que a Itatiaia, da história da Itatiaia, né? O que vocês fizeram com competência, com brilhantismo, com ética. Não existe um bom jornalismo sem uma ética profissional. Então a Itatiaia fez isso com muita competência. E é uma missão muito grande, a gente tem que continuar essa história, né? Essa história não vai acabar. E para Minas Gerais é muito importante, né? O papel da imprensa no desenvolvimento do Estado, do desenvolvimento social, econômico é muito grande. A Itatiaia, de fato, faz isso e faz com muita competência. E a gente espera poder continuar esse trabalho e é uma forma da gente retornar para a sociedade aquilo que ela nos deu. Um dos orgulhos do nosso dia a dia, senhor Meni, é exatamente de nos transformar permanentemente em voz dos mais humildes, dos mais sofridos, que precisam de uma água que não chega, de uma rua que não é asfaltada. E eu queria saber se esse compromisso também está mantido. É a Rádio de Minas e a Rádio do Povo. Eduardo, eu tenho 65 anos, né? Uma das grandes tristezas que eu tenho é o Brasil ainda não ter vencido todas essas dificuldades, essas mazelas sociais. E eu acho que a gente tem que trabalhar muito para poder devolver para a sociedade o que ela merece. E esse trabalho social que a Itatiaia faz não tem preço. Isso aí é pedra fundamental da Itatiaia. Nós temos que, de certa forma, ser a voz dessa população alegre, mas carente, que tem dificuldades, mas tem força. Então, esse é o desafio e, mais uma vez, que vocês fazem com um brilhantismo muito grande. Nós temos que manter isso intacto. Até pouco tempo, coisa de 3 anos atrás, quando criticados, raras vezes, graças a Deus, eram chamados de manhã de tucano coxinha, de tarde petista encarniçado. A gente ia dormir tranquilo, falava, bom, os dois lados estão mal satisfeitos conosco. De uns tempos para cá, e que o ódio aumentou muito no Brasil, o senhor sabe disso e já falou a respeito disso comigo, a gente é chamado de bolsomínio de manhã e rádio esquerdizada de tarde. O compromisso da Itatiaia também será esse, de que independentemente da ideologia, da religião, o respeito é geral e a isenção é permanente? Eduardo, o patrimônio da Itatiaia é a ética e é o bom jornalismo. O dia que a gente fizer um jornalismo viciado, é igual um cristal, ele quebra, não tem conserto. Quaisquer que sejam ele, a obrigação do jornalismo é informar os fatos. E a Itatiaia, mais uma vez, tem feito isso com muita competência, com muita isenção. Então, quer dizer, eu participo de outras emissoras de comunicação e esse é o nosso mote, quer dizer, fazer o jornalismo como ele deve ser feito, informando o que deve ser informado, a serviço da população. Essa que é a nossa grande meta. A Itatiaia, o senhor sabe, é a rádio de todas as torcidas, mas ela tem uma predileção pelos mineiros. Mais um cadiquinho pelos que estão mais perto. O novato Coimbra, o histórico Vila Nova, que é do berço, e as 3 forças, América, Atlético e Cruzeiro. A Rádio Itatiaia vai continuar sendo a Rádio de Minas e de todas as torcidas? Eduardo, isso aí é inegável. Eu gosto muito de futebol. Eu acho que o futebol é muito importante também para a população. É um lazer, e principalmente no Brasil. E o meu grande sonho é que o futebol brasileiro volte a representar o melhor futebol do mundo. Nós não somos hoje, Emanuel. Infelizmente, o Brasil perdeu esse brilhantismo. Então, o que eu procuro fazer para o futebol é contribuir para que o futebol venha a ser o melhor futebol do mundo. Em Minas Gerais, e a Itatiaia faz muito bem, se não houvesse a Itatiaia, nenhum time de Minas teria a força que tem hoje, não. A Itatiaia dá uma cobertura para os times de Minas Gerais muito grande. E não existe futebol mineiro sem Atlético, Cruzeiro e América. É brincadeira a gente pensar que o futebol mineiro vai existir sem esses 3 times e mais as outras forças do interior que completam o futebol. E vocês tratam isso com muito carinho, com muito respeito, né, e com muito equilíbrio. Nós temos que manter esse software que ele dá certo, quer dizer, vamos manter o apoio integral ao futebol mineiro, porque ele precisa muito nessa hora desse apoio e valorizar o futebol mineiro. Seja bem-vindo, viu? Eu sei que o senhor gosta de trabalhar com vencedores e nós estamos acostumados com isso. Então o senhor vai ser muito bem recebido. Seja bem-vindo, senhor Rubens Benigno. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado, Eduardo e toda a equipe da Itatiaia.
Senhor Emanuel Carneiro, antes de fechar, eu preciso fazer uma pergunta que interessa aos fãs. Já me perguntaram a madrugada inteira. Respondendo a eles, 6 da tarde, eu gostaria que fosse chamada geral, mas infelizmente não é. O programa líder de audiência no ranking interno, porque todos são líderes na cidade, o líder no ranking interno é a turma do bate-bola. E o povo quer saber se o comandante vai estar lá às 6 da tarde. A turma do bate-bola tem essa audiência, não é pelo fato de ser eu o comandante, é pela equipe que faz o programa. Toda a equipe de jornalismo e de esportes da Itatiaia se movimenta naquele período do fim do dia, quando as coisas do futebol praticamente já estão definidas e a torcida fica esperando os jogos da noite, falando sobre aquilo que vai acontecer naquele dia. Mas durante todo esse tempo, o que foi muito importante para a aceitação, anos e anos, da Itatiaia como líder na programação esportiva, a Itatiaia sempre foi imparcial, ela sempre deu espaço para os clubes. O programa tem uma cara um pouquinho irreverente em alguns momentos, mas é um programa que é sério, nunca escondeu nada, nunca arranhou a sua credibilidade junto ao público. O público, eu diria, vai me aguentar um pouquinho mais. Então até às 6. Porque eu estou engraxando a chuteira para pendurá-la limpinha, bem arrumadinha, na minha casa, depois de tantos anos, todo dia, 6 horas da tarde. A turma do bate-bola é de 1966. Esse programa começou na Itatiaia, eu apresentando. Então, foram todos esses dias de muita alegria, convivência com o pessoal do esporte, com os companheiros da redação. Aqui, muita gente pode pensar que eu me sacrificava todo dia às 6 horas da tarde. Eu vou dizer o seguinte, com toda sinceridade, eu fazia isso com uma alegria enorme, e faço. E sempre dizendo que não era sacrifício nenhum estar ali falando para o público todo dia. Eu vou levar isso sempre comigo, como foi bom até aqui, e vai ser um pouquinho mais conviver com essa área esportiva. Eu adoro futebol, fui criado fazendo cobertura esportiva, então está na alma, está no coração. Então, senhoras e senhores, caríssimos ouvintes, a Itatiaia continua cada vez mais firme, cada vez mais forte, cada vez mais sua. Um abraço, gente boa! Itatiaia, pronta para o futuro, junto com Minas e com os mineiros. Itatiaia, a rádio de Minas. Somos Itatiaia com muito orgulho, com muito amor. Somos a rádio de Minas, presente com você por onde for. Por onde for. Oi, gente, aqui é o Zé Gotinha e vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais